Oi pessoal, tudo bem? Eu vou passar hoje aqui para falar sobre a minha experiência com a cirurgia que eu fiz, a septoplastia e a turbinectomia, ou seja, a cirurgia para correção do desvio do septo e para redução dos cornetos, tá? Bom, dando um breve resumo, eu já sofria há muito tempo com obstrução nasal, né? E assim, passava por otorrino, acho que umas 3, 4 vezes no ano, para estar sempre mudando o tratamento com sprays e tal, os corticoides, e até que começou a não surtir mais efeito, né? E isso me trazia consequência na redução da qualidade do sono, ou seja, não dormia bem, despertava toda hora à noite, era horrível. E também eu sentia muita dor de cabeça, né? Dor de cabeça frontal, né? Aquela característica assim que parece muito com a dor de cabeça de sinusite. Quem já teve sinusite sabe, é uma dor muito desconfortável, né? E aí, esses eram os meus dois principais sintomas, a obstrução e a cefaleia, né? A dor de cabeça. E aí eu fui encaminhado para a cirurgia, né? Para avaliação da cirurgia. O médico avaliou, meu caso se encaixava, né? No caso cirúrgico. Eu nem sabia, na verdade, que o septo era tão torto assim, né? Que depois da cirurgia eu percebi realmente, até fazendo uma lavagem nasal, eu percebi o quanto realmente era torto e isso influenciava, né, negativamente na qualidade da respiração também. E é assim, desculpe, eu fiz a cirurgia numa sexta-feira, né, na sexta-feira, dia 4 de agosto de 2023, né, e recebi a alta no mesmo dia, tá? Hoje é dia 14 de 8 de 2023, então eu estou no 10º dia pós-operatório, tá? E assim, falando da cirurgia, cirurgia super tranquila, tá? Eu entrei no dia 4 de 8, como falei, às 7 da manhã, às 9, 9h30, eu lembro que eu já estava acordado na sala de recuperação, né? E não tinha dor, absolutamente nada. Eu não usei os splints nasais, mas em compensação, eu usei o tampão na narina direita, que foi o lado que foi manipulado aqui para corrigir o septo, né? Então, assim, de incômodo, os 3 primeiros dias são horríveis, realmente, mas são suportáveis, né? Eu tive uma congestão nasal absurda, né? Eu acho que é comum para, acho que todo mundo, ou quase todo mundo que faz, não, eu não sei, não sou expert no assunto, mas o que eu imagino é que existem algumas formas diferentes, né? Uns usam splints, então eu não sei, eu não usei, não sei dizer se realmente ajuda ou atrapalha, enfim, né? Mas cada caso é um caso e o médico é que vai avaliar se necessita daquele ou de outro objeto, algum outro artifício para conter o sangramento. Mas o meu método foi esse, o tampão, né? Ele usou o tampão, deixou na narina direita e eu operei na sexta, fiquei sexta, sábado e domingo com esse tampão. Na segunda-feira eu fui retirar. E caramba, na segunda-feira quando ele retirou foi um alívio tremendo, absurdo. A melhor sensação, sabe? Porque ele retirou, higienizou, limpou direitinho, né? As crostas que tinha ali e tal. É, e assim, qual foi, porque eu julgo que foi um pós chatinho, assim, né? Porque, cara, você fica 100% obstruído, né? As narinas, você não respira nada, só pela boca. E então, assim, eu já tenho uma gastura horrível disso, né? Eu não consigo, por exemplo, para dormir, horrível. Eu não dormi esses 3 dias, né? Então, assim, é, como operei na sexta, passei esses 3 dias respirando pela boca, né, e tendo que treinar a deglutição, né, para comer foi horrível, porque tipo, você tem que estar disputando espaço entre engolir e respirar, então você tem que treinar bem, respira, né, expira, e aí você engole o alimento com calma, a minha alimentação, embora eu não saí de lá com qualquer restrição alimentar, né, mas aí eu evitei alimentos quentes, né, alimentos gordurosos, eu me hidratei bem, né? Muita água mineral, água de coco, né? Inclusive estou até agora tomando água. E assim, passados esses 3 dias, quando eu entrei o tampão na segunda, foi tranquilo, tranquilo, tranquilo. Já fiquei respirando melhor e tal, né? Não tinha mais aquele sangramento absurdo como tinha também no pós-operatório, né? Durante esses 3 dias. E aí, quando ele tirou e fez a limpeza, já voltei para casa sem nada, né, galera? Aí um alívio total, né? E aí, assim, voltei na segunda para casa, continuei os meus cuidados, né? Isso eu tirei o tampão na segunda de manhã, à tarde já começou a obstruir de novo. Já não era aquela obstrução muito forte, sabe? Já era menor, mas obstruía, né? Então, com paciência, bebendo muita água, né? Aos pouquinhos, fazendo compressa de gelo,
né? Aos pouquinhos foi desinchando, né? Eu perguntei ao médico se era normal, ele disse que sim, porque foi a área manipulada, então tinha muito inchaço e tal. E aí ele marcou para retornar na quinta. Então, da segunda que eu tirei o tampão até a quinta, eu senti que a cada dia era mais tranquilo de passar, né? Porque tinha momentos que, eu acho que por processo fisiológico mesmo do corpo, o nariz ficava livre, sozinho, por si só, né? E aí, o que é que ele fez? Na segunda-feira, quando ele retirou e higienizou, ele passou um spray nasal para eu comprar e ficar usando, né? Ele me deu um de amostra, né? E aí, como era uma amostra, era menor, logo acabou e eu tive que comprar um outro, né? Eu vejo a galera comentando aí que faz lavagem com soro. No meu caso, ele não passou soro, ele passou esse spray, né? De uma marca aí que eu não vou lembrar agora, mas é muito conhecida aí no mercado. E aí fiquei usando, e a cada vez que eu usava, eu sentia que, né, ia desobstruindo de uma forma, eu acho que lubrificava, não sei, mas dava um certo conforto mesmo, dava um alívio. E aí, dia a dia, quando foi na quinta-feira, né, dessa semana que ele pediu para eu retornar, ele fez uma outra higienização e aí retirou os pontos, né? Aí também é chatinho, né? Essa parte é um pouco chata porque qualquer coisa, né? Eu sou assim, né? Você vai e tira você vai e coloca alguma coisa no seu nariz, né? Vai tirar um ponto, alguma coisa, pô, você fica pensando, caramba, meu nariz, né, tá cortado, tal, você fica imaginando como é que tá lá dentro da região, tal, você não tá olhando ali, né? Mas, pô, é só da cabeça da gente mesmo, isso é normal. Mas o desespero vem, né? Mas o médico foi muito tranquilo, ele foi lá, manipulou a área certinho, retirou os pontos, puxou, higienizou mais uma vez, e aí pediu para eu continuar com a lavagem, né? E assim, depois dessa segunda limpeza que eu fiz, na última quinta, né? Na sexta-feira, né, na manhã seguinte, eu já acordei sentindo o nariz menos inchado, né? Ele não ficou inchadão, tá? Ele ficou, eu acho que eu diria que uns 20% acima do volume dele normal, porque meu nariz já não é pequeno, então ele ficou sim, um pouquinho acima do volume normal, mas isso foi reduzindo gradativamente, né? Hoje ele ainda está um pouquinho inchado, né? Mas ele continua a fazer compressas e fazer as lavagens, para que ele vá se acostumando, né, e vá voltando ao seu aspecto normal, né, conforme vai desinchando e tal. Na sexta-feira eu senti que ele, além de desinchado, eu já estava respirando muito melhor, né, e aí na sexta-feira então eu já fazia 7 dias de pós-operatório, mas eu não queria ainda gravar a minha experiência, porque de repente eu poderia fazer algum julgamento leviano, né, ser displicente nas palavras e acabar dizendo coisas que não fariam sentido, né? Então eu resolvi esperar um pouquinho mais e dar o meu depoimento mais próximo do resultado que fosse positivo, né? Por assim dizer, né? O resultado que eu esperava. E assim, galera, hoje eu estou gravando esse vídeo, como eu falei, dia 14/8, 10 dias pós-operatório. E a sensação é absurdamente positiva, tá? O que eu digo a vocês aqui vale muito a pena, sabe? Agora eu estou respirando muito bem, consigo encher os pulmões de ar só pelo nariz, né? Não usando a boca. À noite ainda sinto que ele obstrui um pouquinho mais, né? Não sei se é processo fisiológico do corpo, se é porque a temperatura cai, não sei por que mas ainda continuo deitando com a cabeça um pouco levantada, né? Até para facilitar mesmo, eu sinto que quando eu fico com a cabeça levantada ele desentope, então eu consigo respirar muito melhor. Mas assim, 10º dia hoje e a respiração melhorou muito, muito, muito mesmo, sabe? Continuo com as lavagens, continuo fazendo algumas compressas, né? E assim, amanhã, inclusive, eu tenho um outro retorno marcado, que é para o médico fazer uma outra higienização, outra limpezinha lá e tal, ver se tem crostas, né? Mas eu hoje já sinto que, tipo, melhorou aí próximo dos 70%. Então, eu tava, uma experiência até vou dizer a vocês, eu tava usando um frasquinho de Neosoro por semana. E mesmo quando eu usava, eu sentia que cada vez mais eu precisava de mais e mais e mais, porque ele voltava a inchar com mais frequência, tapar, né, com mais frequência. E aí, mesmo quando eu usava, eu não sentia que o ar fluía tão bem. E aí é como eu falei, tipo, a cartilagem, eu nem tinha percebido isso, mas ele foi que detectou durante o exame que ela era desviada para cá. Então, assim, eu usava sprays nasais e fazia lavagens, eu não sentia por esse lado o líquido descer, por exemplo, lavando com soro, eu não sentia o soro descer,
meio que tinha uma barreira que ele não conseguia, meio que ele batia lá e descia, sabe? E agora, eu lavando com esse spray que ele passou, eu já sinto bater e descer, sabe? É, cara, é indescritível, sabe? É uma sensação muito boa, muito legal. Hoje é só o 10º dia, então vai ficar, né? Espero eu, confio muito em Deus que vai ser cada dia uma recuperação ainda melhor, né? E eu espero ainda gravar um vídeo aí para finalizar, né, o meu depoimento, sei lá, com 15 dias ou 30 dias pós-operatório, para dizer como é que eu estou me sentindo nos 30 dias pós-operatório, né? Mas a sensação é essa, pessoal. Se eu faria de novo, mesmo passando pelo sofrimento dos 3 dias que eu passei, né, no começo do vídeo, faria. E engraçado, porque a impressão que eu tive, né, logo lá dentro do hospital, quando começou a obstruir, que eu comecei a ficar assim desesperado, né, saía muito sangue e tal. Aí eu disse, caramba, eu falei pra minha esposa, se eu soubesse que era assim eu não faria. Mas foi do momento, realmente foi do momento. Passados esses dias, na segunda-feira, eu fui lá no consultório, ela não estava comigo, ela foi para o trabalho, e eu falei para ela, retiro tudo que eu disse, porque a sensação é realmente outra, sabe? A sensação é outra, é um alívio absurdo, né? Então, assim, se você está pensando em fazer a cirurgia, está com medo, discuta um pouco melhor com o seu médico, né? E vá colhendo informações quanto à segurança do procedimento, vá pegando né, eu falo por mim, né, porque eu inclusive fiz isso, pegando esses depoimentos de pessoas que já fizeram e você vai tirar suas conclusões, né? Esse sofrimento pós-operatório vai acontecer em qualquer cirurgia, inclusive se você extrair um dente, você vai ter um pós-operatório chatinho, né? Dependendo do dente, se for um dente do siso, quem já extraiu sabe. Então, assim, tudo vai ter, né, a maioria das vezes, vai ter um ônus e o bônus, né? O bônus e o ônus. Então, assim, avalie bem, não fique com medo, é um procedimento muito simples, muito seguro, muito rápido. O pós-operatório, temporariamente, vai ter, né, esses probleminhas, assim, que você vai ter sangramento, vai ter um inchaçozinho no local, né? Não é regra, não é padrão, cada corpo reage de uma forma, cada médico utiliza uma técnica, mas depois vai valer muito a pena. Quanto mais o tempo passa, mais você vai sentir que está evoluindo melhor, né? Para sua qualidade respiratória, e você vai se sentir mais confortável, muito mais feliz com o resultado da cirurgia, tá bom? E se fica aquela dúvida para você, a estética muda? Não mudou em nada. Meu nariz sempre foi grandinho, meu nariz sempre foi assim, bicudo, não mudou em nada. A única coisa, como eu falei, é que devido ao tamponamento, né, e até a manipulação cirúrgica mesmo, ele ficou inchadinho, né, inchou, mas eu consegui reduzir muito, muito, muito só com compressas de gelo, tá? Então é isso, pessoal. Eu espero que eu tenha ajudado, né? Se ficar alguma dúvida, pode mandar aí nos comentários, tá? E dependendo aqui da rotina, eu vou estar respondendo aí dentro da minha experiência, tá bom? Até logo. Tchau, tchau.